Marcus, o zelador da antiga propriedade Waverly, suspirou profundamente e empurrou a pesada porta do porão. Ela rangeu, abrindo-se com dificuldade, e traçou uma linha semicircular no chão de pedra. Um cheiro forte atingiu seu nariz. Poeira fria, fezes de rato e algo azedo, penetrando até as fundações da casa. A lâmpada fraca que Marcus acendeu no teto apenas dissipou parcialmente a escuridão, deixando os cantos do porão mergulhados em uma escuridão densa, quase palpável. O novo proprietário, que Marcus ainda não conhecia, exigiu um relatório completo sobre o estado das comunicações, e a inspeção dos tubos de aquecimento velhos, enferrujados e não utilizados há décadas, tornou-se parte integrante desse procedimento. Seus botins de trabalho pesados batiam nos degraus de pedra desgastados ao descer, e cada batida ecoava no vazio, como se a casa relutasse em revelar seus segredos. Lá embaixo, o ar estava parado e tão frio que cada vez que Marcus exalava, o vapor saía de seus lábios. O feixe de luz de sua lanterna, iluminando sua mão esquerda, revelava na escuridão fragmentos de móveis vitorianos em ruínas, latas de conservas azedas há muito tempo, cobertas por uma espessa camada de sujeira, e pedaços de teias de aranha pendurados nas vigas, como guirlandas fúnebres. Marcus precisava chegar ao principal centro de distribuição, escondido no canto mais distante. Ele tinha que passar por uma seção isolada, por uma lona pesada, que os antigos moradores não trocavam há muito tempo. A lona havia perdido sua cor original. Marcus passou por uma pilha de caixas vazias, tentando não perturbar a tranquilidade dos objetos frágeis, que rangiam e se espalhavam a cada toque. Ele afastou o tecido áspero e úmido da cortina e o feixe de luz da lanterna iluminou a parede de pedra nua. Ao se agachar para examinar a junção dos canos no chão, Marcus acidentalmente pisou em algo duro, escondido sob uma camada de trapos velhos. Não era uma pedra ou um pedaço de mobília. Com uma leve irritação, Marcus jogou os trapos para o lado. O feixe de luz da lanterna iluminou a madeira escura e o brilho opaco que emanava do canto encadeado com ferro. Diante dele estava um baú. Apesar de não ser muito grande, era maciço, feito de madeira escura, quase preta, e parecia estranho entre o lixo comum do porão. Marcus passou a mão enluvada pela tampa, limpando a poeira de 10 anos, e seus dedos encontraram algo pegajoso e duro. Iluminando o local com uma lanterna, ele descobriu que no centro da tampa, onde as tiras de metal se encontravam, havia uma gota de lacre escuro fixando as fitas cruzadas. O brasão estava claramente visível nela. Marcus não o via há muito tempo, mas ele estava profundamente gravado em sua memória. Seu rosto ficou sombrio como giz. Marcus, acostumado a viver à sombra do destino alheio e a uma existência discreta dentro das paredes daquela propriedade, reconheceu imediatamente aquele selo. Ele trabalhava ali há 20 anos, vendo os proprietários se sucederem, a casa se deteriorar e sua história ser apagada por novas reformas e descendentes indiferentes. Esse baú não deveria estar ali. Ele acreditava que tudo o que estava relacionado a esse selo havia desaparecido, queimado em um passado distante, do qual ele mesmo tentava não se lembrar. Com a mão trêmula, Marcus tirou do bolso do casaco um velho termo de metal. Recostando-se na caixa áspera, que rangia sob seu peso, ele abriu a tampa e tomou um grande gole de chá quente e adocicado. A garganta ardeu. Mas isso não conseguiu vencer o frio glacial que se espalhava cada vez mais forte dentro dele a cada momento. Deixando a garrafa térmica sobre uma caixa coberta de poeira, Marcus levantou-se com dificuldade. Os pensamentos passavam pela sua cabeça a uma velocidade assustadora, como uma manada de cavalos enfurecidos, criando um barulho ensurdecedor. O baú não podia ser deixado ali, em um local aberto, onde qualquer inspetor, ou pior ainda, o novo proprietário poderia encontrá-lo. Essa descoberta lhe traria enormes problemas, e Marcus sabia muito bem quais.
Ele precisava agir imediatamente, antes que fosse pego. O zelador apertou uma das alças de ferro na lateral do baú. Apesar de seu tamanho modesto, o objeto era incrivelmente pesado, como se estivesse cheio não de papéis velhos, mas de chumbo ou ouro. Marcos, tensionando as costas e apoiando os pés no chão frio de pedra, conseguiu movê-lo com dificuldade. O objeto de madeira rastejou sobre a pedra, e esse som, que ecoou no silêncio do porão, pareceu-lhe surpreendentemente alto. Usando a lanterna, Marcos iluminou os cantos mais distantes, escondidos de um olhar casual, e descobriu o que precisava: um nicho profundo e vazio na parede, quase completamente bloqueado por prateleiras de madeira desmoronadas, cobertas por um saco podre. Para arrastar o pesado achado por todo o porão e escondê-lo no esconderijo, ele precisou de quase 10 minutos de trabalho árduo e palavrões contidos. Em seguida, ele cuidadosamente disfarçou o nicho, colocando os pedaços das prateleiras de volta no lugar e jogando panos velhos por cima. Terminando o trabalho, Marcos enxugou o suor da testa com o dorso da luva suja, respirando pesadamente no ar frio. Agora, finalmente, ele poderia voltar a inspecionar os canos e redigir o tão esperado relatório. O resto da inspeção passou como se estivesse em uma névoa. Marcos se forçou a examinar metodicamente as válvulas enferrujadas e os pontos de junção dos canos, fazendo anotações precisas em seu caderno gasto, mas todos os seus pensamentos estavam voltados para aquele nicho escuro. Cada ruído acidental na casa acima dele, cada rangido das tábuas velhas, fazia-o sobressaltar e ficar imóvel, a escutar. A sensação de um olhar estranho e invisível era quase palpável, perfurava-lhe as costas enquanto ele continuava a trabalhar. Finalmente, ao sair do porão, o zelador trancou bem a pesada porta e girou 3 vezes a chave na poderosa fechadura, mas o alívio era apenas aparente. A luz solar intensa, que de repente iluminou seu rosto, ofuscou o zelador, fazendo-o fechar os olhos por um instante. Sentando-se nos degraus de pedra da varanda dos fundos, Marcos tirou do bolso da jaqueta um telefone celular surrado. Ele sabia muito bem que não poderia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Ele não tinha forças para lidar sozinho com o que havia desencadeado. Precisava de alguém que entendesse de história, de documentos antigos, mas que não fosse propenso a fazer perguntas desnecessárias às autoridades. Seu dedo severo parou no único nome do caderno de anotações. Elias, um jovem arquivista da Sociedade Histórica da cidade, era um homem calmo e discreto, apaixonado pela poeira dos séculos e pela preservação de documentos antigos. Seu salário era miserável e ele tentava desesperadamente salvar o arquivo, do qual as autoridades municipais há muito queriam se livrar, considerando-o um fardo inútil. Certa noite, Marcos o ajudou a salvar folhos inestimáveis quando ocorreu um rompimento de tubulação no porão do arquivo e, a partir desse momento, uma confiança frágil e quase silenciosa surgiu entre eles. Elias era inteligente, meticuloso e, o que era mais importante, tinha contraído dívidas graves após a doença da mãe. Era essa vulnerabilidade que o tornava a única pessoa adequada a quem Marcos poderia recorrer. Ele apertou o botão de chamada. A chamada foi interrompida quase instantaneamente assim que Marcos colocou o telefone no ouvido. Elias nunca atendia chamadas de números desconhecidos durante o horário de trabalho. O zelador colocou o aparelho de volta no bolso, subiu a escada e, abotoando o velho casaco, dirigiu-se para a saída da propriedade. A noite caía rapidamente sobre a cidade, pintando o céu com tons de cinza e violeta, enquanto o vento úmido agitava um monte de folhas caídas nas ruas pavimentadas. Marcos caminhava com a cabeça baixa, tentando evitar olhares,
O peso de seu segredo parecia pressioná-lo mais do que a mochila com ferramentas que carregava nos ombros. Ele levou cerca de 20 minutos para chegar ao prédio cinza e abandonado do arquivo municipal, encravado entre a vitrine reluzente de uma nova cafeteria e uma mansão em ruínas destinada à demolição. O arquivo ficava em uma antiga capela, há muito tempo fora de uso para cultos religiosos, e dentro dela sempre pairava um cheiro específico, uma mistura de poeira de livros, cola e uma nota quase imperceptível de incenso que impregnava as paredes. Marcos empurrou a pesada porta de carvalho, que se abriu silenciosamente, e entrou em uma sala espaçosa e ecoante. Lâmpadas esparsas, penduradas sob o alto teto abobadado, iluminavam fracamente o espaço. Sua luz era insuficiente para dissipar a escuridão entre as fileiras infinitas de estantes de madeira perdidas na escuridão. No fundo da sala, atrás de uma grande mesa de escritório, cheia de pilhas de livros amarelados e arquivos, estava Elias. O jovem arquivista estava totalmente concentrado em seu trabalho. Ele se inclinou sobre algum documento, usando uma lupa e uma pinça, e seus cabelos claros, sempre rebeldes, caíam sobre o rosto, cobrindo os óculos com armação metálica elegante. Elias preferia a companhia dos testemunhos mortos do passado às pessoas vivas. Criado à sombra da fama acadêmica do pai, mas sem herdar sua determinação, ele encontrou paz nesse refúgio tranquilo, tentando desesperadamente provar seu valor através da restauração de documentos em ruínas. Ele era vulnerável à sua maneira, preso por dívidas que sobraram após muitos anos de luta infrutífera para salvar sua mãe. Essa escravidão financeira o tornava ao mesmo tempo condenado e extremamente atento aos detalhes. Marcos se aproximou lentamente da mesa, seus passos ecoando alto no silêncio. Apenas a alguns metros de distância, Elias finalmente tirou os olhos do seu trabalho e levantou a cabeça. Seus olhos, intensificados pelas lentes dos óculos, piscaram, reconhecendo quem havia chegado. Marcos, sussurrou ele, sua voz um pouco rouca devido ao longo silêncio. Boa noite. Não aconteceu nada com o aquecimento na ala oeste? Marcos balançou a cabeça, tirando a mochila dos ombros e colocando-a no chão. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém os pudesse ver na ampla sala. Não, o aquecimento está funcionando bem, disse Marcos, sua voz mais baixa e grave do que ele imaginava. Ele passou a mão pela pele áspera do pescoço, organizando os pensamentos. Preciso da sua ajuda, Elias. Preciso do seu conselho como especialista em coisas muito antigas. Elias colocou a lupa e a pinça de lado. Tirando os óculos, ele os limpou com um lenço limpo, e seu rosto assumiu uma expressão séria e tensa. Ele conhecia bem Marcos, um homem calado e leal, que nunca o procuraria por coisas sem importância. O que exatamente foi encontrado? Perguntou o arquivista, colocando os óculos de volta e olhando fixamente para o zelador. Marcos pensou por um segundo. Eu estava fazendo uma inspeção no porão principal do Waverly. No canto mais distante, atrás de uma pilha de lixo, encontrei um objeto antigo. Era muito antigo. Provavelmente foi escondido lá de propósito. Há muito tempo. O que é isso? Elias inclinou ligeiramente a cabeça, sua curiosidade claramente despertada. Uma caixa? Um móvel? Um baú, disse Marcos, olhando diretamente nos olhos do arquivista, tentando entender como ele reagiria. Pesado, com ferragens, e nele há um selo. A palavra selo pairou no arquivo frio e imóvel, como se possuísse algum poder especial. Ela soou muito além de uma simples descrição de um método antigo de selagem. Elias parecia ter deixado de existir. Sua respiração parou. Os dedos que acabavam de limpar metodicamente os óculos ficaram parados no ar. Ele baixou lentamente a mão sobre a mesa, lançando um olhar sobre Marcos com uma força repentina e aguda,
que mudou completamente sua expressão habitual de pensativo. Mas não fez perguntas, não tentou esclarecer. Ele simplesmente esperou. Não é apenas uma gota de cera, sussurrou Marcos baixando a voz, embora houvesse silêncio total ao redor. É um brasão. Eu o reconheci. Um grifo com uma espada quebrada na pata. Cera vermelha escura. O arquivista inspirou profundamente e seu rosto perdeu toda a cor, ficando pálido como os pergaminhos antigos que estavam à sua frente. Ele se inclinou involuntariamente para a frente, apoiando-se na mesa com os nós dos dedos. Seu olhar se voltou para as janelas escuras da capela, como se temesse que alguém, ao ouvir essa descrição, pudesse entrar através do vidro espesso. Marcos observou a mesma reação em seu próprio reflexo no vidro escuro da porta do porão. Iluminação e medo. Agora, esse conhecimento os unia. Devero, sussurrou Elias, como se afirmasse e não perguntasse. Sim, confirmou Marcos, e um calafrio desagradável percorreu suas costas novamente, embora ele estivesse vestindo uma jaqueta quente. Eu achava que a história deles tinha acabado, achava que só restavam o nome da rua e algumas lápides rachadas no cemitério antigo. Todos pensavam assim, respondeu Elias baixinho, tirando os óculos novamente, mas desta vez não para limpá-los, e sim apenas para apertar as hastes. Este selo, Marcos, continuou ele, se for realmente o selo da família Devereux, ele não pode existir. O último descendente direto, Jonathan Devereux, morreu no incêndio da propriedade há quase meio século. Todos os seus bens, arquivos, documentos, tudo foi considerado destruído, oficialmente. Se você encontrou um baú com o selo intacto, isso significa que alguém sobreviveu ao incêndio. Ou talvez alguém tenha escondido esse baú antes do incêndio começar. Elias levantou-se da mesa e caminhou várias vezes pelo pequeno espaço livre. Seus passos eram rápidos e impacientes. Diga-me, por favor, quem é o atual proprietário de Waverley? Você o conhece? Apenas o sobrenome, disse Marcos, acompanhando os movimentos do arquivista. O Sr. Grayson, da capital. Há um mês ele comprou a propriedade em um leilão. O administrador pediu um relatório completo sobre o estado da casa. Então, eu desci ao porão. Grayson, repetiu Elias, fazendo uma pausa. Ele não diz nada. Provavelmente é um testa de ferro, mas isso não importa. O importante é outra coisa. Eles começaram a inspeção. Eles estão procurando exatamente por ele. Seguiu-se uma longa pausa, preenchida apenas pelo farfalhar das páginas antigas, agitadas pela corrente de ar que entrava pela porta aberta. Marcos observava o jovem que, em poucos minutos, havia se transformado de um tímido amante de livros em um centro de energia nervosa e efervescente. Nos olhos de Elias brilhava um brilho febril, uma combinação de entusiasmo acadêmico e medo muito real e terreno. Não podemos deixar esse baú aí, disse Marcos finalmente, expressando o pensamento que atormentava a todos. Se eles estiverem procurando por ele, vão virar tudo de cabeça para baixo. Não vão enviar apenas inspetores. Eu o escondi, mas isso é apenas uma solução temporária. Eles vão encontrar nosso esconderijo secreto. Você está absolutamente certo, disse Elias, aproximando-se da porta maciça com ferragens de ferro no canto mais distante da sala, que dava acesso ao depósito de livros raros. Ele tirou um molho de chaves antigas do bolso e escolheu a maior e mais enferrujada delas. É preciso tirá-lo de lá e trazê-lo para cá, imediatamente, hoje mesmo, à noite. Para aqui? Perguntou Marcos duvidoso, olhando para a enorme sala mal protegida. Ele estará mais seguro aqui? Não aqui, disse Elias, inserindo a chave na fechadura e girando-a com esforço. Um clique alto e estrondoso ecoou no silêncio. Lá. Ele abriu a porta, revelando um corredor escuro com degraus de pedra que levavam para baixo, para a antiga cripta da capela, transformada em um depósito especial. Lá embaixo, há um antigo porão com cofre.
Lá, as condições são ideais para o pergaminho. Temperatura e umidade. A porta é de aço, com 30 centímetros de espessura. Só eu tenho a chave da grade principal. Se o escondermos lá, ele estará bem protegido. Pelo menos por enquanto. Marcos assentiu. O plano era ousado, mas não havia outra saída. Tudo bem, disse ele. Mas como vamos transportá-lo? Ele pesa 1 tonelada. Mal consegui movê-lo do lugar. Tenho um carrinho no meu depósito, feito para transportar armários de arquivo, disse Elias, já vestindo um casaco escuro por cima do suéter. E minha velha van está me esperando na rua lateral. Precisamos chegar antes da meia-noite, enquanto ainda há carros esporádicos nas ruas, para voltar antes do amanhecer. Ele olhou para Marcos, e o zelador leu em seus olhos não apenas medo, mas também uma determinação desesperada. Você percebe em que jogo estamos entrando, Marcos? Se esses documentos, se eles forem o que eu imagino, não é apenas uma lenda. Isso pode envolver direitos sobre terras, muito dinheiro. As pessoas que estão procurando esse baú não vão ficar felizes se ele não for encontrado por um deles. No momento em que vi o selo, tudo ficou claro, respondeu Marcos, levantando sua mochila novamente. Vamos, não temos muito tempo. O retorno a Waverly foi recebido por uma atmosfera completamente diferente. A noite estava sem lua, e em sua escuridão total, a velha propriedade, privada de sua iluminação habitual, parecia uma silhueta escura recortada no céu escuro e cinza escuro. O vento frio aumentou, assobiando nas velhas chaminés e soprando folhas secas pelo chão, balançando os galhos nus das árvores que, como esqueletos, raspavam no telhado de telhas, emitindo sons semelhantes a passos ou sussurros baixos. Elias estacionou sua van em uma rua lateral, a apenas 2 quarteirões da propriedade, e eles, tensionando os músculos, puxaram um pesado carrinho dobrável com rodas de borracha, protegendo-se cuidadosamente do sol atrás de uma cerca viva. Marcos abriu o portão lateral com sua chave, e os velhos dobradiças enferrujados rangeram lamentavelmente. Os dois ficaram parados, ouvindo o silêncio ao redor, mas a propriedade não dava sinais de vida. Eles entraram no território como ladrões, embora Marcos tivesse todo o direito de estar ali. Chegando à varanda dos fundos, Marcos, silenciosamente, tentando não fazer barulho, abriu a enorme fechadura da porta do porão. A descida ao porão com Elias, armado com uma lanterna potente, foi rápida. Por dentro, o porão parecia ainda mais assustador do que durante o dia. As sombras criadas pela lanterna dançavam pelas paredes, distorcendo as formas dos móveis em ruínas e transformando pilhas de trapos em criaturas escondidas. Ele está lá, disse Marcos, apontando para uma pilha de prateleiras velhas. Levou alguns minutos para desmontar a barricada improvisada. O baú estava em um nicho, mergulhado na escuridão e no silêncio. Juntos, com muito esforço, eles o retiraram e o colocaram com um barulho alto no carrinho. Elias se abaixou para ver melhor o selo à luz de sua lanterna. Inacreditável, sussurrou ele, com as mãos tremendo sobre o lacre, como se tivesse medo de quebrar sua perfeição. É perfeito. Marcos, isso é... De repente, o silêncio da propriedade foi quebrado pelo som de um carro se aproximando. O barulho dos pneus na estrada de cascalho era claramente audível, mesmo através das paredes maciças do porão. Os feixes brilhantes dos faróis penetraram pelas janelas estreitas e gradeadas sob o teto, cegando instantaneamente os dois. De repente, tudo ficou parado. O motor silenciou, a porta do carro bateu. Depressa, sussurrou Marcos, agarrando a alça do carrinho. Para a saída principal. Lá não nos esperam. Eles arrastaram o pesado carrinho até os degraus que levavam para cima. As rodas rangiam desesperadamente e ficavam presas na poeira. Cada passo era dado com enorme esforço. No momento em que chegaram ao pé da escada, passos pesados e seguros se ouviram vindo da entrada principal da casa.
Em seguida, alguém bateu com determinação na porta da frente. Marcos ficou paralisado. Seu coração batia freneticamente em seu peito. "Ele não vai passar", sussurrou Elias com a voz trêmula. "Ele não tem as chaves." "Ele tem", objetou Marcos. "O gerente pegou uma cópia para o proprietário ontem." Como que confirmando suas palavras, ouviu-se o som de uma chave sendo inserida na fechadura, e a pesada porta da frente se abriu com um rangido. Uma voz masculina, grave e autoritária, disse algo para alguém do lado de fora, e então passos ecoaram dentro da casa, bem acima de onde eles estavam. "Para cá", Marcos empurrou bruscamente o carrinho, afastando-o da escada que levava ao hall. Ele o virou para o lado oposto, para o fundo do porão, onde a sombra era particularmente densa. Ele foi inspecionar a casa. "Temos alguns minutos, mas precisamos encontrar outra saída, não aquela por onde entramos." "Existe alguma outra saída?", sussurrou Elias, olhando desesperadamente ao redor. "Aqui", disse Marcos, iluminando com a lanterna a parede cheia de barris vazios. "A velha escotilha do carvão. Ela leva ao jardim coberto de mato atrás do anexo. Não mexo nela há 10 anos, mas acho que ainda abre." Enquanto os passos lá em cima se moviam ritmicamente de sala em sala, seu som surdo penetrava através dos tetos grossos. Lá embaixo, eles lutavam desesperadamente contra os escombros. Os barris, rolando para os lados, abriram uma pequena escotilha quadrada na parede, com cerca de 1 metro de largura, fechada por uma pesada trava de ferro. A ferrugem cobria densamente o metal. Marcos tirou uma chave de roda da mochila e, usando-a como alavanca, empurrou a trava com força. Ouviu-se um rangido ensurdecedor e a porta se abriu. Juntos, eles empurraram a pesada tampa da escotilha para fora. Uma corrente de ar gelado da noite, impregnada com o cheiro de terra úmida e folhas podres, invadiu o porão. O problema era que a escotilha ficava na altura do peito. "Vamos lá!", ordenou Marcos. "Incline o carrinho, vamos empurrá-lo." Era quase impossível. O baú era incrivelmente pesado. Eles estavam com a respiração ofegante, rastejando pelo chão sujo, com as mãos tremendo pelo esforço. Os passos lá em cima pararam, e então ouviram alguém começar a descer a escada principal, mas não para o porão, e sim para a saída da casa. "Está indo embora", Elias exalou aliviado. "Talvez ele esteja verificando a porta dos fundos", disse Marcos, fazendo um último esforço desesperado. Com um estrondo, o baú deslizou pela escotilha e caiu com um baque pesado no chão do lado de fora. Elias, graças à sua agilidade, foi o primeiro a sair. Marcos estendeu-lhe a lanterna e a chave de roda e, em seguida, saiu, conseguindo apenas fechar a tampa da escotilha. Nesse momento, ouviram a porta do porão, pela qual haviam entrado, abrir com um estrondo. O feixe de luz da lanterna cortou a escuridão do cômodo que acabavam de deixar. "Ele está no porão", sussurrou Marcos. Sem demora, eles colocaram o baú de volta no carrinho e o empurraram por uma trilha estreita, quase imperceptível sob a vegetação densa, contornando a casa que ficava na sombra profunda de teixos gigantes. Saindo para a rua por um buraco na cerca, que só Marcos conhecia, eles colocaram o baú na pequena van de Elias. Isso levou mais alguns minutos agonizantes. Finalmente, batendo as portas, Elias ligou o motor. A van partiu. Passando pela entrada principal de Waverly, eles o viram, um caro sedã preto parado no portão. Ao lado dele, iluminado apenas pela luz de um celular, estava um homem vestido com um impecável casaco escuro. Seu rosto pálido e predatório estava voltado para a casa. Era o Sr. Graves, advogado do novo proprietário. Sua atenção não estava voltada para a estrada, mas para as janelas do porão. Com um clique suave e surdo, a porta do depósito na cripta do arquivo se fechou atrás deles, como se proferisse uma sentença definitiva.
Nesse mundo subterrâneo, cercado por paredes de pedra do século XIII e fileiras de estantes de aço, reinava um silêncio total. O ar estava parado, seco e fresco, cheio do cheiro de couro velho, pergaminho e uma mistura quase imperceptível de cera conservante. Marcos e Elias, respirando com dificuldade devido à emoção e à tensão, colocaram o pesado baú sobre uma mesa maciça de carvalho que ficava no meio da sala, sob a única fonte de luz, uma lâmpada brilhante. Por algum tempo, eles recuperaram o fôlego em silêncio. Marcos recostou-se na parede, tentando acalmar o tremor nas mãos, enquanto Elias ficava em pé diante do baú, como um padre diante de uma relíquia sagrada. A consciência de que eles haviam conseguido roubá-lo secretamente de Graves permeava o ar com uma adrenalina densa e pulsante. Conseguimos, Marcos finalmente exalou. Demos apenas o primeiro passo, Elias disse baixinho, sem tirar os olhos da tampa. Ele acendeu a lâmpada de mesa e sua luz branca brilhante revelou todos os arranhões na madeira escura, cada minúscula partícula de poeira. Com a habilidade de um arquivista experiente, ele se aproximou do armário de aço e voltou com um conjunto de ferramentas especiais, espátulas finas, almofadas de veludo, pincéis de cerdas macias e uma pequena faca que lembrava uma faca cirúrgica. Ele não se atreveu a quebrar o selo de forma grosseira, ciente de sua importância histórica. Em vez disso, calçando luvas finas de algodão, começou a cortar cuidadosamente, com uma cautela surpreendente, quase inimaginável para um ser humano, as fitas enceradas que a seguravam, avançando pouco a pouco, milímetro por milímetro. É preciso preservá-la, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para Marcos. A impressão é simplesmente perfeita. É por si só um artefato histórico que comprova a autenticidade. Levou 15 minutos para que ele finalmente libertasse o disco de cera. Colocando-o cuidadosamente em um saquinho de veludo, ele o guardou na gaveta da mesa. Só então ele parou para pensar, respirando fundo. Seu olhar recaiu sobre Marcos. Tudo pronto? Marcos assentiu em sinal de concordância. Elias agarrou as enormes travas de ferro localizadas nas laterais do baú. Elas estavam apertadas, mas não enferrujadas, como se tivessem sido lubrificadas antes de serem fechadas. Com esforço, mas sem estalar, elas cederam com um rangido surdo. Elias apoiou os dedos na borda da tampa e, aplicando força, lentamente a levantou. De dentro veio um gemido baixo de madeira velha e um cheiro forte e seco de papel velho e couro atingiu o nariz. Marcos, que se preparava para ver qualquer coisa, armas, ouro, talvez até restos mortais, sentiu uma pontada de decepção. Dentro do baú não havia nenhum objeto brilhante de metal, nem fios de seda. Estava completamente cheio de papéis, bem compactados, sem nenhum espaço livre. Não eram apenas cartas avulsas. Era um arquivo inteiro, reunido com amor e cuidado. Pilhas organizadas de documentos, amarradas com fitas desbotadas, pareciam tesouros preciosos. Livros grossos, encadernados em pesadas capas de couro, guardavam registros contábeis, preenchidos com fileiras uniformes de números. Pergaminhos enrolados em tubos apertados, firmemente presos com tiras de couro, guardavam os segredos do passado. Elias, olhando para essa riqueza, sentiu reverência. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Meu Deus, sussurrou ele, com as luvas pairando sobre o conteúdo. Isso é uma vida inteira contada em detalhes. Com a meticulosidade de um cirurgião, ele começou a retirar o conteúdo, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Marcos o ajudava, estendendo-lhe os objetos necessários. Primeiro apareceram os pergaminhos. Elias desdobrou um deles. Era um mapa. É um mapa dos arredores da cidade, sussurrou Elias com a voz cheia de emoção. Datada de 1860. Olha, Marcos, disse ele ao amigo. Aqui está o rio, e aqui, neste lugar, ainda não há nada. Apenas campos.
E Waverly está marcado como a única casa em muitas milhas. Tirando outro pergaminho, ele sussurrou. E isso é o plano de construção da Zona Norte, 1889, com a assinatura do prefeito. Em seguida, rapidamente o colocou ao lado do primeiro. Observe as linhas, disse ele. Elas não coincidem. O terreno que, no mapa de 1960, pertencia a 3 fazendas diferentes, no mapa de 1989, está marcado como propriedade de Devero. Talvez ele simplesmente tenha comprado tudo, sugeriu Marcos, tentando entender a situação. Simplesmente comprou? Elias sorriu sem alegria. As pessoas aqui se agarravam firmemente à sua terra. Elas não a vendiam por nada. Deve ter havido outras razões. Nesse momento, Marcos pegou um pequeno maço de cartas amarradas com uma fita preta fina. O papel era muito frágil, e ele o estendeu para Elias. São cartas pessoais, disse Elias. Ele desamarrou a fita e abriu a carta de cima. Começou a ler em voz alta, e sua voz foi ficando mais baixa, cheia de tensão. Querida Sari, não sei o que fazer. A colheita foi perdida devido à seca, e o Sr. Devero não concorda em adiar o pagamento da dívida. Ele esteve aqui ontem. Afirmou que, se eu não pagar até o final do mês, ele tomará a fazenda. Mas a dívida surgiu do nada. Eu nunca peguei essas quantias com ele. Ele ofereceu-nos ajudar com a mudança, se a gente fosse embora sem fazer barulho. Thomas, nosso vizinho, recusou. Como resultado, o celeiro dele pegou fogo e foi totalmente destruído ontem à noite. Todos acham que foi um acidente. Eu sei que não foi. Estou preocupado com as crianças. Um silêncio instável reinava no depósito. Marcos sentiu um suor frio cobrir sua testa. De repente, ficou claro para ele que tipo de história eles haviam desenterrado. Não era apenas uma história sobre ganância, era uma história com raízes no medo. Continue, disse Marcos com voz rouca. Elias colocou a carta de lado. Suas mãos, enluvadas, tremiam. Da mesa, ele pegou o maior e mais pesado livro-razão, encadernado em couro preto. Não havia nenhuma inscrição nele. Ele o abriu. As páginas estavam escritas com uma caligrafia cuidadosa, quase caligráfica. Eram números, uma quantidade incontável de números, datas, nomes, valores. Não entendo, murmurou Marcos olhando para as colunas. Isso é apenas contabilidade. Não é apenas contabilidade, sussurrou Elias, folheando as páginas com entusiasmo até encontrar a que procurava. Veja, Thomas Peterson é o fazendeiro mencionado na carta. Data, um dia antes do incêndio no celeiro. Descrição da despesa. Resolução da questão. Valor, $200. E aqui está outra anotação. Ele apontou para outra linha. 1 semana após o incêndio. Aquisição do terreno de T. Peterson. Valor, $10. Marcos adivinhou. Ele pagou a alguém para incendiar o celeiro e, em seguida, aproveitando-se da situação, comprou o terreno por um preço abaixo do valor de mercado de um homem que havia perdido tudo. Pior, murmurou Elias, folheando mais algumas páginas. Aqui está outro nome da carta, John Harriot. A carta falava de problemas com água e aqui no livro, regulação da irrigação. E ao lado, uma anotação. Barragens. Aparentemente, Dever controlava o rio e privava artificialmente as pessoas de água, forçando-as a vender suas terras. Em um silêncio ensurdecedor, eles examinaram o livro aberto. Era uma contabilidade paralela, uma crônica detalhada, metódica e fria, sobre como uma família inteira, de geração em geração, construiu seu império, literalmente destruindo e devastando seus vizinhos. Mas isso não é tudo, disse Elias, como se tivesse acordado, como se um arquivista tivesse entrado em ação. Isso tudo diz respeito às terras ao redor de Waverly. E quanto à propriedade em si, a cidade a vendeu a Grayson em um leilão. Após o incêndio, quando a família Deveroy se extinguiu,
ela se tornou propriedade municipal. Ele voltou o olhar para o baú. No fundo, escondido sob uma pilha de papéis, havia um único documento, enrolado em forma de tubo e selado não com o selo dos Devero, mas com o brasão da cidade. Elias cuidadosamente abriu o pergaminho e o desdobrou. Ele leu por alguns minutos, seus lábios se movendo silenciosamente. Então, ele olhou para Marcos, seus olhos cheios de um horror absoluto e irredutível. Marcos, sussurrou ele, sua voz quase inaudível. Esta é a escritura original da propriedade Waverly. Ela data de 1850, muito antes de os Deveros aparecerem aqui. E daí que, de acordo com essa escritura, a terra onde a propriedade está localizada foi transferida para a cidade por uma família de nativos americanos. Mas há um detalhe especial que, por algum motivo, todos esqueceram. Ele apontou para as letras pequenas. A terra é transferida para a cidade, para uso perpétuo para o bem público. Ela nunca poderia ser transferida para a propriedade privada, sob nenhuma circunstância. O incêndio, a morte de Devero, nada disso mudou a situação. A cidade nunca teve o direito de dispor de Waverly a seu bel prazer. Marcos sentou-se lentamente na beira da mesa e o quadro ficou claro. Grayson, disse ele. Ele vem da família Devero. Ele sabia que seus ancestrais haviam tomado as terras de todos os vizinhos, mas ele não tinha direito a elas até que se apoderasse de Waverly, o coração dessa teia. Correto, respondeu Elias, seus pensamentos correndo à velocidade da luz. Ele adquiriu a propriedade em um leilão falso para obter uma base legal. E então começou a procurar pelo baú para descobrir a contabilidade paralela e as cartas. Para quê? Para destruí-los? Não, Elias balançou a cabeça. Para usá-los. Para depois chantagear os descendentes das famílias que agora controlam as regiões do norte. Para alegar que as terras foram compradas ilegalmente ou que ele tem algum direito sobre elas. Ele não está apenas procurando uma propriedade, Marcos. Ele está procurando algo que lhe dê direito à metade da cidade. Ou algo que tire os direitos de dezenas de outras famílias de uma vez por todas. E o Sr. Graves que vimos, ele não está aqui apenas para verificar os canos. Ele está cumprindo outra tarefa mais importante. O Sr. Graves, advogado, desceu as mesmas escadas que Marcos havia subido apenas algumas horas antes, mas seu andar era completamente diferente. Ele caminhava sem pressa, quase como um predador entrando na água fria. O ar, pesado devido à fumaça e à umidade, causava-lhe uma repulsa física que ele reprimia, apenas apertando levemente os lábios finos. Seus sapatos Oxford, impecavelmente limpos, feitos de couro cordovês, moviam-se sobre as pedras lascadas com atenção repugnante, tentando contornar poças de água estagnada e montes de lama. Ao contrário da lanterna amarela fraca de Marcos, Graves segurava na mão uma lanterna tática pesada, que emitia um feixe cirurgicamente preciso e ofuscante, cortando a escuridão como um bisturi. Ele não iluminava o espaço aleatoriamente. Seus movimentos eram frios e metódicos, como os de alguém seguindo instruções bem definidas. O cliente Grayson, ao lhe fornecer antigos desenhos da família e fragmentos de um diário, insinuou a existência de um esconderijo sob o nó principal, sobre o qual havia informações vagas. Graves considerava os fracassos não apenas um inconveniente profissional, mas um profundo insulto pessoal. Seu sucesso não se baseava no conhecimento das leis, embora ele as dominasse impecavelmente, mas na habilidade de manipular a realidade em favor do cliente. Ele era um mestre na construção de fortalezas inexpugnáveis a partir de brechas legais, chantagem e pressão. O Sr. Grayson tornou-se seu projeto mais significativo. Um projeto que prometia não apenas riqueza, mas também poder capaz de mudar a face de uma cidade inteira.
Naquele momento, um insignificante zelador, uma criatura mal registrada no radar de Graves, ousou violar seus planos impecáveis. Essa fúria não era violenta, mas gelada como um porão, e exigia uma resposta rápida e bem pensada. Ele não permitiria isso. Seu feixe de luz branca atingiu o ângulo desejado. Graves parou, mantendo distância. Silenciosamente, ele estudou a situação. Para seus olhos experientes, as violações eram evidentes. A poeira no chão, que deveria manter sua camada uniforme e intocada por 50 anos, havia sido varrida grosseiramente. Em vários lugares, as teias de aranha penduradas nas vigas estavam rasgadas. Sem pressa, ele iluminou toda a área com a lanterna antes de dar o próximo passo. Por fim, ele se aproximou da pilha de estantes derrubadas. Ele não tocou a serapilheira podre com as mãos. Ele a empurrou para o lado com a ponta do seu sapato elegante, com repulsa. A nicho permanecia vazio. Por 3 segundos, o Sr. Graves ficou parado, sem piscar. O ar entrou assobiando em suas narinas. Não era apenas decepção, era um colapso, a destruição de seu triunfo. Os músculos de sua mandíbula se contraíram em uma convulsão, mas ele os forçou a relaxar. O pânico é para os fracos, a raiva é para os tolos. Ele tinha apenas um objetivo, frio e claro: descobrir quem o havia precedido. Ajoelhando-se, ele fez um gesto que exigia enorme força de vontade, uma reverência humilhante diante da sujeira. Mas ele precisava da informação. Tirando a luva de couro fina, ele expôs a mão pálida e bem cuidada. As pontas dos dedos tocaram o chão de pedra, frio e úmido. Seus dedos os apalparam. 2 arranhões profundos e paralelos partindo da nicho. Era o rastro de um baú pesado que alguém arrastara pela pedra. Mas não foi a única coisa que ele descobriu. Ao lado delas, cruzando sua trajetória, havia outros rastros, quase imperceptíveis, mas nítidos. Ele os iluminou com a lanterna, apontando-a quase paralelamente ao chão. Eram marcas de pequenas rodas de borracha. Ele se levantou lentamente e seu cérebro começou a trabalhar com uma rapidez assustadora, analisando os fatos. O baú era pesado demais para ser arrastado por muito tempo, então foi colocado em um carrinho. Não foi um ato impulsivo, foi um plano bem pensado. O zelador, Marcos. Mas ele não agiu sozinho. Arrastar um baú como aquele para fora do nicho, colocá-lo no carrinho e levá-lo para fora do porão em uma noite exigia pelo menos 2 pessoas, um carrinho e um meio de transporte. Graves, caminhando lentamente, seguiu as marcas quase imperceptíveis dos rodas. Elas não levavam à escada principal pela qual ele havia entrado. O caminho levava na direção oposta, para o canto mais escuro do porão, para algo que parecia uma pilha desordenada de barris velhos e enferrujados. Ele empurrou um deles com facilidade e atrás dele apareceu uma escotilha quadrada escura na parede, como se fosse feita de carvão. Ele se aproximou da trava. A trava de metal estava aberta. Graves passou o dedo nu por ela, sentindo na pele uma graxa fresca e viscosa, misturada com ferrugem solta. Não tinha sido simplesmente aberta, tinha sido arrombada. Ele se agachou e apontou a luz para dentro, vendo do lado de fora a terra úmida e a grama amassada. Eles saíram pelo jardim. Agora ele tinha uma visão completa da situação. O zelador descobriu o baú e percebeu, ou pelo menos imaginou, que era algo valioso. Ele decidiu não agir sozinho e chamou um cúmplice que tinha um carrinho e transporte. Sabendo que poderiam ser pegos, eles trabalharam à noite. O fato de saberem da existência dessa escotilha, que não constava em nenhuma planta da casa, indicava que o zelador não trabalhava apenas ali, mas conhecia bem a casa. O senhor Graves endireitou-se, tirou do bolso do casaco um lenço de seda branco e limpou cuidadosamente o dedo, removendo a graxa e a sujeira. Depois disso, ele limpou o cabo da lanterna com o lenço. Em seguida, tirou o celular do bolso. Seus movimentos eram suaves e seguros, e sua voz, quando discou o número de Hobbs, soava calma e fria como uma lâmina.
Hobbs, disse ele, temos um problema. Estou no porão e ele não está aqui. Do outro lado da linha, ouviu-se um grunhido assustado. Não estou interessado em desculpas, interrompeu Graves. Estou interessado em resultados. O zelador, Marcos, ele estava aqui e não sozinho. Ele roubou algo que pertence ao meu cliente. Exijo que a polícia esteja na casa dele às 7 da manhã. Chame-os e informe sobre o roubo. Mas, Sr. Graves, ainda não temos nenhuma prova de seu envolvimento. Hobbs, você não me entendeu. Você precisa criar provas, ou pelo menos suspeitas. Quero que ele seja preso e interrogado. Enquanto a polícia vem, descubra tudo o que você tem sobre ele. Endereço, hábitos, contatos, tudo, sem exceção. Preciso saber com quem ele passa o tempo, com quem bebe cerveja, para quem ele liga. Estou especialmente interessado em seus contatos na cidade, arquivistas, historiadores locais, todos que se interessam por essa história. Graves ficou em silêncio por um momento, ouvindo o pânico do gerente. E Hobbs, continuou ele, sua voz ainda mais baixa, mas mortal. Se eu não tiver essas informações quando chegar, você terá que começar a procurar um novo emprego. O Sr. Grayson está extremamente insatisfeito com a forma como você administra seus bens. Ele desligou o telefone sem esperar pela resposta. O medo, em sua opinião, faria Hobbs agir com determinação. O advogado passou a lanterna pela última vez pelo porão. Ele não estava apenas irritado, estava furioso com esse obstáculo insignificante e mesquinho. Mas ele já havia calculado os próximos 3 passos. O zelador era a chave. Restava encontrar a fechadura onde essa chave se encaixava. E Graves estava quase certo de que essa fechadura cheirava a poeira e livros antigos. Saindo do porão, ele trancou cuidadosamente a porta, como se separasse aquele lugar do resto do mundo, como se agora ele pertencesse somente a ele. Marcos passou a noite em seu minúsculo quarto de serviço, adjacente ao antigo cocheiro Waverly. Ele não conseguiu descansar. Sentado em uma cama militar dura, que rangia a cada movimento seu, ele ficou imóvel, olhando para a escuridão. O sono não vinha. Seu corpo zumbia de cansaço após os esforços sofridos, mas seus pensamentos estavam extraordinariamente claros e ativos. A sensação de tensão não o abandonava. A adrenalina misturada com medo ainda fervilhava em seu sangue, fazendo seu coração bater mais rápido a cada som. O vento assobiava na velha chaminé e Marcos tinha a impressão de que alguém se arrastava silenciosamente pelo quintal. Um galho se partiu. Ele congelou, esperando que alguém batesse à porta. Um rato correu sob o piso, e ele quase se assustou. Seus nervos estavam à beira do colapso. Um cansaço surdo e pesado e o peso da decisão tomada já se espalhavam sob esse medo animal. Ele havia cruzado a linha. O homem, que construíra toda a sua vida para ser invisível, imperceptível, de repente se apoderara do que parecia não lhe pertencer. Mas ele não considerava isso roubo. Disto ele tinha certeza. Era uma restauração da justiça, dizia ele a si mesmo, tentando acalmar a voz da consciência. Mas ele também entendia que aqueles que procuravam aquele baú, aqueles que eram representados por aquele homem frio de casaco caro, o Sr. Graves, pensavam de outra forma. Para eles, ele era um criminoso, e eles não iriam parar. Ele esperou o amanhecer para, como sempre, ir trabalhar. Essa era sua única salvação. Ele precisava varrer os caminhos, recolher o lixo do portão, fingir que nada havia acontecido na noite anterior. Ele precisava ser apenas o zelador Marcos, ingênuo e discreto demais para que alguém suspeitasse dele de algo assim. Essa era a única oportunidade que ele encontrou. Desaparecer de vista, perder-se em sua rotina diária. Ele esperava que Graves, ao vê-lo recolhendo folhas pacificamente, pensasse que havia se enganado, que o baú havia desaparecido há muito tempo ou que alguém o havia roubado. Era uma esperança ingênua, mas ainda assim a única.
Quando a manhã cinzenta e sombria invadiu a única janela, suja por anos de sujeira acumulada, Marcos levantou-se aliviado. A noite havia passado. Ele não fora capturado enquanto dormia. Dirigiu-se à pia enferrujada no canto e abriu a torneira. A água gelada espirrou no recipiente galvanizado. Ele jogou um punhado de água no rosto, tentando se livrar do medo e do cansaço pegajosos. A água queimava a pele, mas não lhe dava clareza. No pedaço rachado do espelho pendurado em um prego, ele viu seu reflexo. Um homem idoso, exausto, com rugas profundas e olhos vermelhos de insônia, olhou para ele. Ele vestiu uma jaqueta de trabalho impregnada com o cheiro de folhas podres e óleo de máquina. Colocou as chaves no bolso e saiu para o pátio. Ele não conseguiu dar 10 passos antes que seu plano desmoronasse no mesmo instante em que abriu a porta. Na frente da porta de seu quarto, bloqueando a saída, estava o Sr. Hobbs, o gerente. Hobbs era um homem que vivia em um estado de inquietação. Seus olhos se moviam rapidamente, nunca parando em um único objeto, e suas mãos nervosamente brincavam com o botão do colete. Hoje ele parecia pálido, e sua habitual nervosidade havia dado lugar a um terror evidente. Ainda mais preocupante era o fato de que 2 policiais uniformizados estavam ao lado dele. Eles estavam parados, sem pressa, mas suas mãos estavam perto dos cacetetes e seus olhares eram sérios, profissionalmente cansados. Não muito longe, encostado na carroceria lisa e preta de seu sedã, estava o Sr. Graves, advogado. Seu terno escuro, como no dia anterior, estava impecável, e seu rosto mantinha uma calma total. Ele observava em silêncio o que estava acontecendo, como um diretor que não interfere na atuação dos atores no palco. Sua presença ali tinha como objetivo garantir que tudo corresse exatamente como ele havia planejado. Um vazio gelado se instalou no coração de Marcos, e ele ficou paralisado. Marcos, começou Hobbs, e sua voz, apesar dos esforços para soar severa, traiu um tremor. Dava para ver que ele havia repetido essas palavras muitas vezes. Bom dia. Chegou uma declaração, do Sr. Graves, falando em nome do novo proprietário. Uma declaração sobre o desaparecimento, o roubo de alguns, como ele disse, itens antigos muito valiosos do porão principal. Hobbs lambeu os lábios ressecados. Seu olhar deslizou para Graves, mas instantaneamente, assustado, voltou-se para Marcos. No entanto, ele não conseguiu focar seus olhos. Seu olhar fixou-se na região do peito de Marcos. Considerando, continuou ele quase sufocado, que só você tinha acesso total ao porão e, de acordo com o registro, você foi o último a aparecer lá. Os policiais gostariam de conversar com você sobre algumas questões. Eu não peguei nada, afirmou Marcos com firmeza. Sua voz soava surpreendentemente calma. Ele não prestou atenção em Hobbs. Toda a sua concentração, toda a sua vontade estavam voltadas para o homem ao lado do carro, Graves. O advogado levantou os cantos dos lábios em um sorriso quase imperceptível, como se estivesse avaliando a força do golpe. Os policiais vão revistar sua casa, disse Hobbs, ignorando suas palavras e recebendo um sinal invisível do advogado. Ele apontou para o quarto com um gesto da mão. É apenas uma formalidade, acrescentou. Você entende? Eu entendo, disse Marcos. Um dos policiais, o mais corpulento e alto, acenou para Marcos, mandando-o se afastar. Marcos obedientemente recuou até a parede da cocheira, sentindo-se como um animal encurralado. 2 policiais entraram em sua modesta moradia. A inspeção foi rápida, mas deliberadamente humilhante. Eles não agiram como investigadores em busca de provas, mas como representantes da autoridade, demonstrando sua superioridade. Eles viraram seu modesto colchão, jogando-o no chão. Abriram a única gaveta de sua cômoda e esvaziaram todo o seu conteúdo. 2 mudas de roupa, meias remendadas, uma foto antiga em uma moldura de madeira. Um deles pegou a foto,
Olhou para ela com indiferença e a jogou de volta na cama. Eles empurraram seus sapatos de trabalho. O segundo oficial abriu sua mochila com ferramentas e as jogou no chão com um barulho metálico. Uma chave de roda, um martelo, um alicate, um molho de chaves. As ferramentas estavam espalhadas por todo o lado. É claro que nada foi encontrado. O baú estava em total segurança na cripta do arquivo, bem escondido atrás de uma porta de aço. "Está tudo limpo aqui", comentou um dos oficiais, saindo da pequena sala. Ele sacudiu a poeira do uniforme, expressando seu desprezo por aquela situação. Marcos permaneceu em silêncio, esperando. Ele sabia que aquilo ainda não era o fim. Graves não parecia desapontado, mas sim como se já esperasse por tal desfecho. Não era uma busca comum, era um jogo, uma encenação montada para Hobbs e para o próprio Marcos. Graves fez um gesto quase imperceptível para o gerente. Hobbs, respirando fundo, organizou seus pensamentos e se aproximou de Marcos. "No entanto", sussurrou ele, desviando o olhar de Marcos e olhando para o chão aos seus pés. Não conseguia suportar o olhar do zelador. Devido à situação atual, à perda de confiança e por indicação direta do novo proprietário, o Sr. Grayson, os seus serviços não serão mais necessários. Após essas palavras, seguiu-se um silêncio ensurdecedor. O único som era o farfalhar do vento brincando nos galhos do velho carvalho. "Você está demitido, Marcos", repetiu Hobbs, pronunciando isso como uma sentença. "Imediatamente. Você tem 24 horas para recolher suas coisas e deixar o local de trabalho. Depois desse tempo, os portões serão fechados." O frio que Marcos sentiu no porão na noite anterior era brincadeira de criança comparado ao que o dominava agora. Não era um frio físico, mas um frio na alma, paralisando-o por dentro. 20 anos. 20 anos ele dedicou a este lugar. Ele conhecia cada ladrilho deste pavimento, cada som dos degraus rangendo. Esta cocheira era o único refúgio que ele conhecia. E agora ele estava sendo expulso como lixo inútil, como um cão incômodo, com um estalar de dedos de uma pessoa que ele nem sequer via. Ele lentamente voltou o olhar para Graves. O advogado acenou com a cabeça indiferentemente, como se estivesse resumindo o negócio. Depois disso, ele calmamente abriu a porta de seu sedã, sentou-se ao volante e partiu, deixando para trás apenas o aroma de charutos caros. Os policiais, terminando seu trabalho, também entraram no carro e partiram atrás dele. Hobbs, sem dizer nada, quase correu em direção à casa principal. Marcos ficou sozinho no pátio, na soleira da cabana destruída. Ele automaticamente pegou o molho de chaves que o policial havia deixado cair no chão. Em sua mão, elas pareciam pesadas. As chaves do porão, do portão, da casa principal. Agora tudo isso era apenas metal inútil. Suas mãos tremiam e ele conseguiu, com esforço, colocá-las de volta nos bolsos. Não era apenas um aviso, era o primeiro golpe direto e pessoal, desferido com fria e calculada precisão. Eles não apenas suspeitavam dele, mas tinham provas irrefutáveis. E o golpe foi certeiro. Tirou-lhe não apenas o emprego e a reputação, mas também o único lugar onde ele poderia encontrar refúgio. Atordoado, mas não abatido, Marcos juntou seus poucos pertences em um velho saco de lona e deixou o Waverly muito antes do fim do tempo que lhe fora concedido. Para onde ele poderia ir, a não ser para o arquivo? Ele caminhava pelas ruas como se não percebesse as pessoas ao seu redor, sua mente trabalhando no limite. Eles o espancaram, o que significava que sabiam de sua existência. E se sabiam dele, logo descobririam Elias. Era preciso avisar o arquivista, obrigá-lo a esconder o baú ainda mais bem. Ao chegar à antiga capela, Marcos descobriu uma cena inesperada. As portas do arquivo, normalmente entreabertas, estavam bem fechadas. Havia um grande papel branco com um selo vermelho pendurado nelas. Ele se aproximou para ver a inscrição.
Até que as violações identificadas pela Inspeção Municipal de Segurança contra Incêndios sejam corrigidas, o prédio permanecerá fechado. De repente, Elias apareceu correndo da esquina. Ele não estava usando casaco, seus cabelos claros estavam despenteados e seus olhos revelavam pânico. Eles estiveram aqui, disse Marcos com voz rouca. Há 1 hora. Chegaram 3 pessoas, um inspetor de segurança contra incêndios que eu não conheço e 2 pessoas à paisana. Disseram que receberam uma denúncia anônima sobre a fiação elétrica precária e a ausência de um sistema de combate a incêndios. Lacraram tudo, todas as entradas, até mesmo a porta da cripta. Eles atacaram aqui também. Atacaram o que era mais importante. O baú, sua única arma, sua única prova, estava trancado no cofre e a chave agora estava pendurada na porta, selada com o lacre vermelho da inspeção municipal. Graves agiu com determinação e precisão, como um cirurgião. Ele atingiu Marcos em seu ponto mais fraco, seu trabalho, e Elias, no ponto mais vulnerável, seu arquivo, o trabalho ao qual ele dedicou toda a sua vida. Eles não sabem sobre o baú, disse Marcos, tentando fingir uma calma que na verdade não sentia. Eles apenas fecharam o arquivo para pressionar você. Na opinião deles, você é a chave para mim. Não importa, Marcos. Elias agarrou a cabeça desesperadamente. Não vamos conseguir entrar lá. Não vamos conseguir pegar os papéis. Mas eles vão conseguir. Eles têm um mandado de busca. Eles vão arrombar qualquer porta. Eles estão atrás dele e nós estamos impotentes. Na rua fria estavam 2 pessoas, vulneráveis e afastadas da única coisa que poderia ajudá-las. Graves demonstrou genialidade em sua estratégia. Ele não recorreu à força, mas usou a burocracia. Ele usou contra Elias as mesmas regras e leis que ele tanto valorizava. Desesperados, tentando decidir o que fazer, eles viram um sedã preto se aproximar do arquivo. O Sr. Graves saiu do carro. Com ele, saíram os mesmos 2 homens à paisana e o inspetor, que trazia consigo um selo. Sr. Elias, Graves acenou para o arquivista. Sua voz era educada, permeada por uma simpatia cortês. É uma pena o que aconteceu com o seu prédio. Meu cliente, o Sr. Grayson, está extremamente preocupado com o destino dos documentos da cidade, especialmente aqueles que poderiam ter relação com a história de sua nova propriedade. Ele colocou um documento oficial nas mãos de Elias. Este é um pedido de remoção temporária e catalogação de itens de valor histórico da zona de risco. Trata-se de um baú antigo, que, pelo que sabemos, foi recentemente encontrado no porão do Waverly e ilegalmente transferido para este local. O rosto de Elias empalideceu. Vocês não têm o direito. São fundos do arquivo. Concordo, assentiu Graves, e vamos ajudá-lo a protegê-los. O inspetor retirou o selo e os homens à paisana abriram a porta do arquivo. Todos desceram para a cripta. Elias teve que abrir a grade do depósito. O baú estava onde havia sido deixado. Graves olhou para ele com um triunfo pensativo. Ele deu um forte golpe, empurrando Elias para o lado, enquanto seus homens preparavam o baú para o transporte. Então, em silêncio, ele falou com ele. Marcos estava longe demais para distinguir as palavras, mas viu as emoções se misturarem no rosto de Elias. O medo lutava contra algo mais. Graves foi embora e seus homens levaram o baú. O arquivo foi trancado novamente. Marcos se aproximou de Elias, vendo-o sentar-se lentamente nos degraus da capela. O arquivista, imerso em um silêncio ensurdecedor, olhava fixamente para um ponto, suas mãos tremendo visivelmente. Ele sabe, sussurrou Elias, sabe tudo, sobre as dívidas da minha mãe. Ele me ofereceu uma espécie de acordo. Um acordo? Repetiu Marcos. Ele disse que o Sr. Grayson pretendia criar um fundo para salvar o arquivo. Ele estava disposto a saldar todas as minhas dívidas pessoais.
Para isso, eu só precisava assinar um documento indicando que o baú era transferido voluntariamente como propriedade legítima da família Grayson, descendentes de Devero. E você aceitou? O coração de Marcos se apertou. Elias olhou lentamente para ele, com lágrimas de raiva nos olhos. Não. Eu disse a ele que precisava de tempo para pensar até de manhã. Era um momento sem saída. Eles perderam tudo. Trabalho, casa, arquivo e, o mais importante, o baú. Restavam-lhes apenas algumas horas até o amanhecer. O peso do silêncio que pairava entre eles era insuportável, como uma pedra. Finalmente, Elias se levantou. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação fria. Ele acha que venceu, disse Elias com voz firme. Ele acha que me encurralou. Mas cometeu um erro, nos deixou aqui, e ele não suspeita que sabemos. Elias, ele levou o baú. Não temos nada para provar isso, respondeu Marcos com voz rouca. Elias olhou para Marcos. Ele levou o baú, disse ele, mas não todos os papéis. Quando eu o abri, peguei uma coisa, por precaução. Guardei no cofre para manuscritos raros, e não no baú. Marcos olhou para ele, com uma nova esperança nos olhos. O que você pegou? O livro principal dos assuntos secretos, onde estão documentados todos os incêndios e intrigas. E o contrato original do Waverly. Mas não podemos entrar, disse Marcos, apontando para a porta trancada. Pela porta não, disse Elias, acendendo a lanterna do celular. Mas eu sou arquivista e você é zelador. Ambos sabemos como são as construções antigas. Ele levou Marcos para trás da capela, até o antigo cemitério que ficava bem ao lado dela. A cripta da capela, segundo diziam, se conectava às criptas familiares. A maioria delas estava abandonada, mas, segundo os rumores, uma delas servia como túnel de serviço para o aquecimento. Ele a encontrou. Uma velha cripta coberta de era, cujo nome há muito havia desaparecido da pedra. Marcos, pegando sua chave de roda, que sempre carregava na mochila, abriu a fechadura enferrujada na grade. Sob uma placa falsa no chão, havia uma passagem estreita, cheia de lixo. Dali vinha um cheiro de mofo e decomposição. Ele precisa ir para a cripta, sussurrou Elias. Marcos foi o primeiro a partir. O caminho era infernal. Eles rastejaram de joelhos na escuridão total, por entre os escombros de tijolos e folhas caídas. Após 10 minutos agonizantes, a mão de Marcos não tocou na pedra, mas sim na madeira. Era um painel falso da estante da cripta. Eles estavam dentro. O arquivo estava silencioso e vazio. Elias correu para o cofre com os manuscritos e digitou o código. Em um instante, ele já segurava um imponente livro de couro e um pergaminho amarelado. Vamos embora, ordenou Marcos. Eles deixaram o local pelo mesmo caminho. Quando voltaram ao ar fresco do cemitério, o amanhecer já se aproximava. Ao amanhecer, eles se encontraram no refúgio mais seguro que conseguiram encontrar. O pequeno apartamento cheio de livros da senhorita Matilda Croft, a idosa chefe da sociedade histórica da cidade. Matilda, uma mulher de temperamento forte, a última representante da antiga aristocracia da cidade, dedicou toda a sua vida à preservação da história que pessoas como Grayson procuravam adquirir e destruir. Ela estava sentada em uma poltrona, ouvindo atentamente a história deles, seus dedos apertando firmemente a alça da xícara de chá. Elias colocou o livro sombrio e a escritura de compra e venda na mesa à sua frente. Eu sabia, ela sussurrou quando Elias terminou de falar. Minha família sempre suspeitou que os Devero fossem ladrões, mas nunca tivemos provas. Agora temos. Graves e Grayson receberão seu baú ainda hoje de manhã, declarou Marcos. Eles próprios estarão convencidos de que venceram. Eles receberão uma caixa com papéis, zombou Matilda, e nós receberemos uma bomba. Elias, você fará cópias de cada página imediatamente. Marcos, preciso do seu status de testemunha.
Ao meio-dia, uma tempestade tomou conta da cidade. A senhora Croft, graças aos seus contatos, publicou facsímiles das páginas principais do livro secreto no maior jornal da cidade. A história de como a cidade foi fundada com base em mentiras e incêndios criminosos cometidos pela família Devereux, ancestrais de Grayson, causou comoção pública. A transação para a aquisição de Waverly e das terras adjacentes que Grayson promovia no Conselho Municipal foi imediatamente suspensa. Foi iniciada uma investigação oficial sobre o caso. Foi uma vitória, embora não totalmente real, mas foi retumbante e tangível. O arquivo foi salvo, Elias ganhou fama de herói e Marcus ganhou a liberdade. Naquela mesma noite, Marcus foi ao seu antigo quarto em Waverly para pegar a bolsa com o resto de suas coisas. O pátio estava vazio, mas um sedã preto já o esperava no portão. O Sr. Graves, encostado no carro, não parecia derrotado, mas sim cansado. Você causou muito alvoroço, Marcus, disse Graves calmamente. Sou apenas um zelador, disse Marcus, jogando a bolsa no ombro. Você queimou milhões de dólares. Meu cliente nunca vai esquecer isso, e eu também, disse Graves, olhando fixamente para ele. No entanto, você deixou algo muito importante naquele baú. Eu o encontrei entre os papéis que você deixou lá. O advogado estendeu a Marcus uma folha de papel amarelada. Não era um documento de compra e venda. Era um extrato de um antigo relatório policial. Você sabe o que é isso? Perguntou Graves. É um registro sobre um jovem chamado Marcus, que foi interrogado em conexão com o incêndio no Waverly há 50 anos. O mesmo incêndio em que Jonathan Devereux morreu. Você estava presente, Marcus. Você o ajudou a esconder o baú. E quando o incêndio começou, você simplesmente desapareceu. Você o deixou à mercê do destino. Marcus olhou para o papel, depois para Graves. E pela primeira vez em toda a conversa, ele não se abateu, não vacilou. Encarou calmamente o advogado. Sim, respondeu Marcus. Eu o conhecia. Ele era meu amigo. A sede de riqueza de sua família o enlouqueceu. Ele mesmo provocou o incêndio para destruir esses documentos. Tentei impedi-lo, mas não consegui. Esperei 50 anos por este momento. Pegue este papel. Ele não serve mais para ninguém. Agora vá embora. Graves olhou para ele por um segundo, percebendo que seu último trunfo, a chantagem, não tinha surtido efeito. O homem à sua frente havia aceitado seu passado sombrio. O advogado entrou no carro em silêncio e foi embora. Pela última vez, Marcus deu uma olhada na propriedade. À noite, ele estava sentado nos degraus do arquivo restaurado, ao lado de Elias. Marcus pegou sua garrafa térmica de metal surrada e serviu chá quente em 2 xícaras. Em silêncio, eles beberam chá, contemplando o céu estrelado.